Senhor Fakir é natural de Teta. Prudente ao volante, ele leva a bordo a equipa de reportagem da STV da cidade de Teta à Vila de Estima, num percurso de 150 km. O seu semblante carregado denuncia consternação. O dia 9 de janeiro de 2015 mudou por completo a vida nesta pacata vila. Nas ruas, o tema de conversa é comum. Nunca tinha acontecido isso. Isso é a primeira vez. Assim. A vila toda está de luto. E a vila toda está de luto mesmo, está de luto, toda a vila. A partir da tarde de 9 de janeiro, o Centro de Saúde de Estima começa a receber uma avalanche de doentes que apresentavam os mesmos sintomas. Devido à falta de capacidade de internamento, alguns são encaminhados ao Hospital Rural de Songo. Em menos de 24 horas, a situação torna-se muito grave e começa a registrar-se mortes em massa. A equipa médica desdobra-se para evitar o pior, ao mesmo tempo que ia colhendo informações do que estava por trás deste problema generalizado de saúde. Os casos nós começamos a receber na madrugada do sábado, mas os pacientes que davam entrada no banco de socorro referiram que estavam numa cerimônia fúnebre em que ao lado, na vizinhança, vendia-se uma bebida tradicional que vulgarmente é chamada pombe. Então, alguns que se encontravam naquela cerimônia compravam a bebida e tomavam, e alguns também, moradores dos bairros, aproveitavam comprar aquela bebida e iam tomar nas suas casas junto com os seus familiares. Então, em relação à entrada dos pacientes, geralmente queixavam-se de uma sudorese, que é grande transpiração por todo o corpo, uma palpitação, tonturas e uma astenia generalizada, que é uma fraqueza generalizada. Não tinham sinais de diarreia nem de vômito. E até aqui, desde o sábado, deram entrada cerca de 146 pacientes. Destes 146 pacientes, neste momento estamos com 63 óbitos. E, para além dos óbitos, temos neste momento internados 35 pacientes. Em poucos dias, a gravidade do problema ganha uma dimensão calamitosa. A equipa de saúde é reforçada para dar conta à demanda. São mobilizados médicos de Maputo, Beira e de outros distritos da província de Tete, para além de técnicos de saúde, serventes, motoristas, totalizando 120 profissionais que se desdobram para salvar os pacientes em agonia. Apesar de tanto esforço, o número de mortos não para de aumentar. Em relação aos óbitos, atualmente registramos ontem cerca de 11 óbitos, fazendo um cumulativo. Neste momento temos registrado 71 óbitos. Em relação aos pacientes internados, atualmente temos 37 pacientes e destes 37 pacientes temos 5 graves que estão nos cuidados intensivos a terem uma assistência médica. A população entra em desespero e decide fazer vigília de frente do Centro de Saúde de Estima, aguardando por boas notícias em relação aos doentes internados. A situação é muito calamitosa aqui na Vila de Estima. Esta população está aqui de frente do hospital local para acompanhar o evoluir do estado de saúde das pessoas que ainda continuam internadas. E, acima de tudo, não são pessoas que têm os seus familiares internados, como também os moradores que mobilizaram-se para vir prestar este calor humano. Estamos aqui no sentimento porque as nossas famílias perderam muito. Quem não tem família, tem que considerar. É verdade. Um fenômeno que vos afeta muito.
Sim, afeta o meu coração, porque o sentimento nunca aconteceu. É pela primeira vez, é uma tristeza. Quem está aqui internado no hospital? Minha tia. Vocês estão aqui fora desde quando? De sexta-feira. Vieram ficar aqui à frente à espera de qualquer novidade, que pelo menos a pessoa saia para casa. Sim. Quando anoitece, continuam aqui? Não, costumamos procurar sítio, costumamos dormir. Costumamos dormir aí na varanda do hospital. É difícil voltar para casa, não conseguem apanhar sono. Sim. E estamos a pedir ajuda aqui, estamos a sofrer. Estamos a acabar. A consternação é grande. A cada dia conta-se as dezenas o número de enterros. São gritos que se ouvem dia após dia. É que apesar de todo o esforço do pessoal de saúde, 4 dias depois do consumo da bebida alegadamente intoxicada, o número de mortes tende a aumentar. Temos uma das famílias aqui e a gente estamos para fazer enterro hoje. Sim. São quantos enterros que terão que fazer hoje? Hoje, por enquanto, parece que 5 a 6 enterros nessa manhã, além de os outros que estão dentro de baixo. A cada dia a situação tende a piorar. Sim, senhora, porque tem acontecido 20, 30 pessoas num dia, 40 pessoas num dia. Eu tinha muita família, caso de 3, 4 famílias, que já fomos enterrar ontem, antes de ontem, e hoje perdi mais uma vizinha que vou ajudar a família, no caso de na funeração, e assim como o enterro. No cemitério local nunca se tinha realizado tantos funerais em tão poucos dias. E as autoridades locais tiveram que aumentar a área do cemitério para permitir a realização de enterros. Foi uma situação única, nunca tinha se visto algo igual. Por isso, nesta área teve que passar uma máquina retroescavadora justamente para poder permitir o aumento da área inicial do cemitério. 3 dias depois do início da tragédia, o governo decreta luto nacional. A bandeira é içada meia haste em todas as instituições públicas. São dias cinzentos que atormentaram Xitima nos primeiros dias de 2015. O ex-ministro da Saúde desloca-se ao local para perceber de perto o que estava a acontecer e fica chocado com o que vê. Não, show. Mas já estás bem, né? Esperamos que a situação deles melhore. Alguns estão mais graves, mas a maioria está a recuperar, como puderam ver.
Como puderam ver, falamos com eles, eles próprios dizem que estão a melhorar. Mas é uma situação difícil. A Organização Mundial da Saúde junta-se à equipa, disponibilizando um médico e predispõe-se a oferecer todo o tipo de ajuda que fosse solicitada pelas autoridades nacionais de saúde. O homem está disponível a dar tanto apoio técnico e apoio material. Em técnico também pensamos em termos de pessoal, mas vai depender, é o Ministério de Saúde que vai decidir o que ele necessita e nós vamos apoiar. As primeiras pistas vêm dos próprios doentes hospitalizados. O que aconteceu naquela sexta-feira? Naquela sexta-feira, minha avó teve bomba. Então, vender eu também queria aprovar. Outros já aprovaram papo, outros nós bebemos fome, só pouco. Então, de madrugada veio uma vizinha gritar que as pessoas estão a morrer com aquele bomba. Naquele momento já minha mãe estava gravemente. Eu tinha que levantar, carregar ela, vir aqui, só ver muita gente estava a vir a morrer logo na hora. Graças a Deus, a minha mãe também aguentou 2 dias depois. Hoje é madrugada que perdeu a vida. Logo de manhã veio o meu brado. Comprou quase um jarro daquele de 20 contos. Então consumimos quase, era uma meta de 6 jovens. Então acabamos aquilo, devolvemos, então caí logo. Nas comunidades rurais é comum jovens, adultos e crianças juntarem-se à mesma sombra para consumirem bebidas alcoólicas de fabrico caseiro. Por isso, a tragédia de Xitima também fez vítimas de tenra idade. Este menino de 6 anos é um dos exemplos. Estava a ficar com a avó, depois a avó dela que fez esse bombe. Depois, quando fez esse bombe, a coisa de manhã lhe deu baba, não vomitou nada. Depois já lhe deu também esse bombe quando ela estava a beber. Começou a vomitar. Ontem eu de manhã disse, você olha, está se drogar, disse nada, mamãe. Só quero brincar, brincou até 16 horas. Disse, mamãe não estou a sentir bem. Começou a vomitar, depois eu levei para cá, me deram comprimido, já estava a recuperar. Ao fim de 5 dias, a situação voltava à normalidade. O balanço final, ficaria nas 75 pessoas mortas. Nas últimas 24 horas não registramos nenhum óbito, não tivemos nenhum caso de abandono e também nas últimas 24 horas tivemos a possibilidade de dar 29 altas dos pacientes que estavam clinicamente estáveis. São pacientes que foram às suas residências com uma alta clínica. A partir daí começa a derradeira investigação para identificar a substância letal introduzida na bebida em causa. No dia 12 de janeiro, as amostras da bebida seguiram de Tete para a cidade de Maputo para melhor investigação. No terreno, a primeira questão para os pesquisadores é perceber que bebida é essa que foi consumida por cerca de 200 pessoas. Pombe é uma bebida de fabrico caseiro feita na base de farelo ou farinha de milho. Na preparação, a matéria-prima é fervida em grandes tambores e usa-se a mechoeira para fermentar. Na zona sul do país, a mesma bebida é conhecida por chitanguana. No caso vertente, o pombe, que acabaria por matar 75 pessoas, foi preparado nesta casa por esta mulher na imagem que se dedicava a essa atividade há mais de 20 anos. Ela e mais 4 membros da sua família também morreram. Aqui em casa perdemos 5 pessoas. Minha mãe, meu irmão, minha prima, minha tia e meu tio. A STV voltou ao local onde a tragédia começou e faz a seguir a reconstituição dos fatos.
É precisamente neste ponto do bairro Cauíra B onde a tragédia de Estima teve uma grande repercussão. Tudo começou no dia 9 de janeiro de 2015, quando a comunidade local juntou-se para consolar a família. Conseguimos ver ao fundo que tinha infelicidade. E enquanto isso, aqui bem ao lado é onde situa-se a barraca onde tradicionalmente as pessoas costumavam juntar-se para consumir bebidas alcoólicas de fabrico caseiro. E é aqui onde estava a bebida que foi fabricada na casa da senhora que acabou também perdendo a vida. E é nesses bancos onde as pessoas costumavam acomodar-se. Relatos de pessoas aqui do bairro dão conta de que estava muito cheio no local do enterro, mas também aqui neste ponto. E foi depois do consumo dessa bebida que começou todo um mal-estar por parte das pessoas que ingeriram aquele álcool. A filha da mulher que preparou o pombe que originou a tragédia revela nesta entrevista uma pista bastante interessante para a investigação. Ela foi dada farinha 2 latas a uma senhora. Ela disse que deixou a farinha dentro de um quarto. Então, como aquela semana era a semana de chuva e a farinha veio molhar. Então, como ela soubesse que minha mãe sempre fazia bom, ela pensou em envidar minha mãe. Com exclusividade, a STV falou com a mulher que forneceu a farinha usada para preparar a bebida em referência. Aqui sofremos cheias. Esta vara que está a ver ali estava lá. Pessoas tiraram lixo, fechou-se. Depois aquela água não tinha nada lugar para entrar. E por isso vou entrar até lá dentro daquela água. Depois aquela farinha estava estendida assim, apanhou molha. Sim. Hoje a senhora queria deitar a farinha? Queria ir deitar no rio Sanangue. E esta minha tia, Fadilha, que me deu ideia para não deitar e dar essa tia Oliva. Para fazer pombe? Para fazer pombe. O mais intrigante é que ela e os filhos consumiram a mesma bebida, mas não tiveram quaisquer problemas de saúde, alimentando cada vez mais a suspeita de envenenamento. Trouxe uma borija de 5 litros para agradecer. Quando trouxe lá para as 15 horas, começamos já a beber aquele pombe, juntamente com meus filhos, 5 meus filhos. Juntamente com primeira minha filha, o nome dela é Sarifa José Tai. Está naquela margem, bebemos aquele pombe. Até, juntamente, inclusive, com o guarda, bebemos. Não passaram mal? Não passamos mal. E hoje? Até hoje. Chegaram ao hospital? Nada, nem vômito, nem diarreia. Dona Lezinha teve de prestar depoimento junto à Polícia de Investigação Criminal no âmbito da investigação em curso. 29 dias depois do trágico acontecimento, a polícia detém um homem de 42 anos de idade que vivia na localidade de Estima. Mas, segundo as autoridades policiais, fugiu da zona logo que as mortes começaram e foi instalar-se no distrito de Chiuta, cerca de 240 km do local da tragédia. O suspeito não foi apresentado publicamente. A polícia dispunha de pistas suficientes que conduziriam à captura do indiciado. Mas quando o indiciado se apercebeu de que a polícia estava ao encalço dele, ele até certo ponto mudou de residência. Ele era residente em Estima, deslocou-se para a sua terra natal, que é o distrito de Chiuta, mas também mesmo lá em Chiuta andava às escondidas. E como não fosse suficiente, a polícia espalhou-se por toda a província, inclusive as nossas fronteiras do Malawi, Zimbábue, a Zâmbia. Estávamos a fazer buscas a todos os meios para podermos o localizar. Quando não aparecer uma prova, nem a confissão dele tem uma validade jurídica em processo penal, em tribunal. Porque não se sabe em que condições é que essa prova foi arrancada, se não foi arrancada contra os princípios do próprio processo penal. Porque a nossa prova hoje, depois que abandonamos o sistema inquisitório, a nossa prova é uma prova moral. Portanto, a pessoa pode confessar, muito bem, é uma atenuante, e depois essa confissão tem que estar acompanhada com uma série de explicações que nos conduzam à prova.
As amostras foram encaminhadas ao Laboratório Nacional de Higiene de Águas e Alimentos. E com exclusividade, a STV escalou o local e mostra-lhe a seguir como é que foi todo o processo de análise daquele produto alegadamente intoxicado. Com licença. Com exclusividade, a direção do Laboratório Nacional de Higiene de Alimentos e Água recebeu a equipa da STV para mostrar todo o processo de investigação levado a cabo a partir do dia 13 de janeiro. O laboratório foi criado na década de 90. O peso da idade reflete-se no tipo de equipamento ainda em uso para as investigações. Por ser um caso novo, um tipo de intoxicação que nós nunca tivemos no país, podemos considerar a limitação em termos de aparelhos industrializados que o nosso laboratório não tem. São 6 substâncias suspeitas que foram analisadas uma a uma neste laboratório. Para além destes testes do pH que nós fazemos para identificar se uma substância é ácida, se é básica ou se é neutra, e do pesticida, que é um produto tóxico mais comum que a população tem acesso, nós vimos também alcaloides, que é uma substância tóxica produzida por plantas, que também foi negativa. Mas não paramos por aí. Vimos também o metanol. Metanol também é uma substância tóxica que, quando ingerida, causa cegueira e, dependendo das quantidades, pode levar à morte. Também fizemos o teste de metanol, foi negativo. A investigação começava já a ficar cansada, ou mesmo assim tinha esperança de outras substâncias suspeitas pudessem fazer parte daquela amostra? Não. A investigação não ficou cansada. Não. Nós somos técnicos de laboratório e temos que pesquisar sempre. E agora que há métodos mais acessíveis, como o caso da internet, nós temos que continuar a investigar. E o que é que nós decidimos? Decidimos ver a presença de cianeto de potássio, que é uma substância química muito tóxica. E fomos fazer um teste rápido para ver se era cianeto ou não. No teste rápido, também o teste de cianetos foi negativo. Foram dias de trabalho intenso à busca de esclarecimento científico do que aconteceu em Tete, mas a ciência não foi capaz de desvendar o mistério. No caso do laboratório privado, Swiss Lab, não houve nenhuma diferença. Os resultados foram iguais. As amostras foram negativas. A esperança nossa, como eu disse, o laboratório criminalístico montou este aparelho sofisticado há uns dias atrás, muito recentemente. A esperança nossa é que venham nos trazer outros resultados, como eu disse. Os compostos tóxicos são vários e essas amostras que estão a ser processadas no laboratório criminalístico podem nos trazer um outro resultado. Para melhor cruzamento de informação, parte das amostras da bebida intoxicada foi enviada para a África do Sul, Portugal e Estados Unidos da América. De qualquer das maneiras, nenhum dos laboratórios quis testar de forma cega, porque eles próprios, que são laboratórios especializados, dizem que nós não realizamos testagens cegas, porque não existe tecnologia do mundo que faça uma testagem às cegas e vai adivinhar qual é o produto. Nós temos que saber o que estamos a procurar. O Instituto Nacional de Saúde divulga os resultados preliminares da investigação. Entretanto, os resultados desiludem a opinião pública. Testamos as amostras de pombo e também amostras biológicas de pacientes aqui em Maputo, em 2 laboratórios. E os resultados foram negativos para todos os compostos químicos sobre os quais nós tínhamos suspeita. Um dia depois da divulgação dos resultados, desencadeia-se um debate. A Ordem dos Médicos de Moçambique dá uma conferência de imprensa questionando as competências da equipa que recolheu as amostras e conduziu as investigações. Houve procedimentos que não foram devidamente cumpridos. Quer dizer, esta área em que há a morte violenta, há danos à pessoa humana, deveria ter sido conduzido
por uma instituição devidamente criada pelo Ministério da Saúde ou pelo Estado, que é o Instituto de Medicina Legal, devia responder e ele próprio devia gerar opiniões ou pareceres para que este assunto não se voltasse a repetir. Eugênio Zacarias é médico legista, tendo trabalhado na área durante mais de 20 anos. Docente de Medicina Legal na Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, é perito da ONG Justice Rapid Response, que presta apoio ao Tribunal Penal Internacional e às Nações Unidas na investigação médico-forense de crimes contra a humanidade, genocídios e crimes de guerra. Aliás, o seu questionamento remete-nos a um facto que constatamos na residência onde foi preparada a bebida letal. É que os tambores usados não foram removidos para serem examinados pelos peritos. Aqueles tambores usavam-se para fazer a bebida? Sim, sim. Levavam, quer dizer, preparavam ali nos tambores, levavam o tambor, punha no fogo e fazia pomba. Depois daí mudavam o tambor e punha no tambor de plástico. Esses tambores que prepararam aquela bebida, os agentes de investigação não chegaram de levar? Não levaram. Apesar desta evidência, o diretor do Instituto de Saúde garantiu que todos os objetos associados tinham sido removidos para análises. Que é do nosso conhecimento os tambores que foram confeccionados para produzir esta bebida que causou intoxicação não se encontram no local onde foram confiscados e constituem uma evidência policial. Por outro lado, as autópsias que são determinantes numa morte com indícios criminais não foram feitas a todos os corpos, uma vez que houve resistência dos familiares das vítimas. Neste momento estamos a tentar sensibilizar a população com uma questão de cultura. Parece que há alguma dificuldade em fazer autópsias dos corpos, mas estamos a fazer uma sensibilização para que se faça autópsia e complementar as investigações. Os resultados das amostras analisadas no estrangeiro demoraram 10 meses para serem conhecidos e mais uma vez o mistério prevaleceu. Fala-se de uma bactéria rara contida na bebida que causou a tragédia de Estima. Esta intoxicação foi provocada por toxinas produzidas por uma bactéria e essas toxinas estavam presentes tanto no pombe suspeito como na farinha de milho suspeita. Também, ao nível da farinha de milho, foi identificada a presença de uma bactéria. Esta bactéria é a bactéria responsável pela produção destas toxinas. É uma bactéria em que, em ambientes de fermentação, é estimulada a produzir estas toxinas. Portanto, aquele meio de fabrico de pombo é um tipo de meio bem adequado para esta bactéria produzir as toxinas. Este é um fenómeno bem documentado, como eu já disse, na Ásia, onde há casos de intoxicação em ingestão de alimentos que levam a um processo de fermentação e, portanto, estes eventos na Ásia serviram de modelo para estudar bem esta bactéria. A tragédia de Estima parece não ter sido suficiente para desencorajar o consumo de bebidas de fabrico caseiro. Enquanto chorava-se as 75 mortes, na cidade de Tete a festa continuava. Estou a beber pombe com meus amigos, já é um grande divertimento, já é vício de hábito. É por isso que nós estamos aqui a beber pombe, já é um grande divertimento, não tem mais outro divertimento a não ser de beber pombe aqui em Matundu. O preço é apontado como sendo o principal fator. Dinheiro não tem para comprar cerveja. Só dinheiro de 5 euros para beber, comprar pombe tem. Estou a beber pombe com meu amigo aqui. Tenho medo da morte. Como aconteceu lá em Estima, lá estamos a ver na televisão que muita gente está a morrer. Tenho medo da morte. Estou a continuar a beber sim.
Mas este não é apenas um problema Tete. Estas bebidas são consumidas um pouco por todo o país. No bairro da Polana Caniço, na periferia da cidade de Maputo, as bebidas atraem muitos jovens como estes. Essa é uma bebida tradicional. Os nossos avós, eles conhecem melhor e nós bebemos essa bebida através deles. Essa bebida aqui é feita com milho. E essa bebida tem nome tradicional, mas tem outro nome, que é angu. É feito pelo milho. Há quanto tempo consome? 17 para 28, acho que já tenho 8 anos a consumir essa bebida. Os primeiros meses do ano coincidem com a época de maturação de canhu, um fruto silvestre predominante em Moçambique. Através deste faz-se uma bebida caseira conhecida na zona sul do país por ucanhe ou chicanhe, que normalmente é consumida em comunidade. Mesmo nas zonas suburbanas de Maputo, é fácil encontrar esta árvore e grupos de pessoas a consumir a bebida da sua fruta. No distrito municipal da Catembe, do outro lado da Baía de Maputo, o fabrico e consumo de bebidas caseiras é uma tradição que vai passando de geração para geração. Esta jovem é produtora e consumidora. Ela explica o processo de fabrico desta bebida, semelhante ao pombe Tete. Basungula kulova ka farelo, bagama já bahluta, batlatleka, bagama badidel. Estes jovens consomem estas bebidas há muitos anos. O seu aspecto facial denuncia as consequências desse vício. Não é que consumo por querer, porque não tenho dinheiro para beber cerveja, porque não temos pescados aqui, tá ver? A gente, posso dizer assim, eu sou natural daqui da Catembe, tá ver? Mas o que costuma era para pesca, fazer pescado, não sei o quê. Mas recebemos por dia, talvez 90 meticais por dia, tá ver? Já esse dinheiro aí, você não pode fazer nada, tá vendo? Eu também quero para beber talvez cerveja ou bater o que é, tá vendo? Mas se eu tiver dinheiro, eu não bebo isto aqui, paro um pouco, bebo talvez em bala, tá vendo? Porque estou um pouco melhor, está mal, tá 25. Consigo talvez bater talvez com 200 meticais, talvez bato talvez 6 médias, né? É normal. Yeah. Então aqui o preço é que faz com que consuma esta bebida? Sim, porque está a ver, por exemplo, hoje não tenho talvez uns 200 meticais, talvez tenho 100 meticais. Eu de saber numa de que beber talvez 5 canecas e de ficar com 50 meticais talvez para fazer outras coisas. O Departamento da Saúde Ambiental do Ministério da Saúde encara o assunto como um problema de saúde pública, mas a sua intervenção é limitada, porque não existe um regulamento específico sobre a produção caseira de bebidas alcoólicas. Nós temos normas de produção de bebidas a nível industrial, por exemplo, industrial e semi-industrial. Então, muitas vezes as bebidas que são produzidas a nível das comunidades são bebidas para consumo ali a nível da comunidade e muitas vezes imediato. Então, nós não temos normas específicas para bebidas produzidas a nível da comunidade, nós temos normas para bebidas de uma forma geral, mas temos normas específicas para higiene individual e higiene a nível coletivo, a nível das comunidades. E como é que o Estado controla a qualidade destas bebidas? No âmbito das visitas que os técnicos de medicina preventiva fazem às comunidades, fazem visitas porta a porta às casas. O que se tem feito é educação sanitária. Tudo que está relacionado com higiene, como é que a pessoa deve se apresentar quando está a preparar, seja o que for, em termos de higiene, os utensílios, os materiais que vai usar para preparar essas bebidas, qual é o seu estado de higiene. Então o que nós fazemos é transmitir estas mensagens às pessoas no geral, porque falamos no higiene no geral, higiene individual, higiene coletiva e se nós depararmos com uma situação de encontrarmos alguém a preparar
uma bebida tradicional. O que nós fazemos é exatamente procurar ver em que condições é que esta bebida está sendo preparada. A Associação de Defesa do Consumidor quer mais ação do governo para evitar futuros cenários de tragédia. Verdade, porém, é que a Vila de Estima nunca vai se livrar do trágico acontecimento de janeiro de 2015. O bairro Cauíra B foi o mais afetado. Recebi o telefone dizendo que meu irmão e a esposa vinham de um cemitério, chegando aí numa sombra aí, quis matar as sedes deles. Daí foram beber um pombo envenenado. Por daí até perder pessoas por aí e não sabemos qual foi o resultado do próprio medicamento que eles puseram lá. Portanto, são quantas pessoas, quantas crianças que o casal deixou? São 5. Um rapaz já com uma mulher, mas os 4 são miúdos ainda. Não há mais que pode aqui fazer coisa. Despesa para esse esposo aqui já não há mais. Esse avô também, nós pensávamos que ele também morreu. Nós confiávamos, né? Ele também perdeu a vida. Mas uma dele também perdeu a vida. Não há mais. Eu fiquei sozinho que vou conseguir sustentar essa família, não sei.